texto de Amós 5:24. Esse texto diz o seguinte: quer ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca. E assim é muito importante que nós nos coloquemos cada vez de uma maneira mais concreta numa mútua colaboração entre todos nós que temos como fonte na nossa fé o Deus amoroso que nos encaminhou Jesus Cristo. Desde o tempo dos profetas, nós já estamos assim, como numa grande preparação e agora na vivência de fé, no simbolismo que nós buscamos. É fundamental que demos um testemunho vivencial a todo esse mundo que às vezes nos aparenta como tão desconcertante, mas sabedores de que nós temos o instrumental que nos foi colocado pela própria palavra de Deus. É um pouco difícil fazer avaliação, porque a minha pessoa não é o mais importante. Como desde o início eu falei para vocês. Isso é do povo. E a minha passada por aí, durante essa temporada, estava ajudando, era o povo. Sim. Esse é o foco. O povo enquanto prática de fé, primeiro porque eu era padre e tinha um lado religioso com mais, vamos dizer, mais destaque. E aquilo que ajuda as pessoas a terem vida normal. Então vem a escola e vem outras atividades. Então não sei se satisfaz assim aquilo que você tem aí, que você está imaginando, mas aquilo que eu fiz de assim, maior gosto foi ser orientador educacional. Por causa da importância que tem esse tipo de serviço para a sociedade. Até completo um pouco fora do assunto, mas nessa linha aí, numa ocasião fiquei sabendo que já estava em reforma a legislação do ensino, até encontrando com o bispo e também formado em orientação educacional. Eu falei, escuta, não está na hora da gente entrar com um requerimento para eles aceitarem ingressar de novo a orientação educacional no sistema de ensino, de educação? Ele falou, não acabou não. Ah, não, porque ele tem de fato essa formação e tem a congregação a qual ele pertence, que também atua muito nessa área. Mas então, voltando, caindo de novo no eixo, eu vejo isso, que é realmente importante ajudar as pessoas a se sentirem melhor. Para comentar sobre a minha família, com certeza não é o que nós encontramos hoje, como a gente vivia, porque os tempos eram outros. Mas, para resumir um pouco, eu diria, nossa família era uma família numerosa. Nesse ponto, há uma diferença bastante grande quanto aos costumes atuais. Nós somos 13 filhos, em que eu sou o mais velho. E a luta de uma família naquela época, de família pobre, família que conseguia sobreviver, não numa extrema pobreza, mas com dificuldades. Minha mãe trabalhava em casa o dia inteiro, ela não tinha ninguém que trabalhasse para ela nos deveres de casa. E a família foi crescendo e o meu pai se esforçando, buscando conseguir várias formas para o seu trabalho. E no aspecto religioso sempre tivemos um testemunho muito bonito da família. Meu pai, minha mãe, que tinha assim hábito de boa participação na igreja. Então isso com certeza foi um sinal muito especial para todos nós filhos. Há uma história assim, histórias vocacionais, a gente encontra várias, não é? Eu costumo repetir que a minha história, ela tem uma marca assim muito forte de quase eu ficar assim
imaginando como explicar. Só tem uma explicação, que vocação é mesmo uma iniciativa de Deus. Vejam bem como que aconteceu. Naquela ocasião nós tínhamos na escola uma forma assim que havia uma separação que era chamada a primeira fase. Os primeiros 4 anos de estudo, de aprendizagem, eram o que se chamava de curso primário. E nesse final, no 4º ano de estudos, a gente tinha naquela época uma cerimônia de entrega de diplomas e havia realmente um documento que a escola fazia com um currículo, com um histórico escolar. Mas eu lembro muito bem que nós voltávamos da festa de entrega de certificados. E meu pai e eu chegamos primeiro em casa. E aí ele me falou fazendo a seguinte pergunta: então, Zezé, agora que você recebeu o diploma, o que é que você vai ser? Aí é que vem a dúvida minha hoje, que eu disse de imediato: eu quero ser padre. Por que dúvida? Porque, na verdade, eu não estava com esse pensamento na fase final, no 4º ano primário. Mas, com a alegria do meu pai, após um certo susto comigo mesmo, eu fiquei entusiasmado. E aí ele foi tomar as providências, procurar saber o que o seminário ia exigir para que eu fosse acolhido. Então, assim que começou a minha vocação, eu me assustei um pouco, mas depois eu lembro que eu fiz um empenho muito especial numa busca de conseguir os objetivos. Isso foi no decorrer de toda a minha formação. Mas o importante é que a gente estava na igreja e a irmã Célia resolveu contar uma história que ela viveu com o Padre Moreira quando eram crianças. Sim. Né? O Padre Moreira era criança, a irmã Célia também, porque o Padre Moreira era o primeiro da família, a irmã Célia era o segundo filho da família. Aí eles foram numa situação que eu não sei exatamente como, eles comeram manga. Mas comer manga agora não pode comer qualquer coisa. Mas tomaram leite depois, ou tinha tomado leite antes no café da manhã talvez. Aí comi manga e tomei leite. Isso faz a gente morrer. Isso é veneno. Não sei porquê, mas na época eu acreditava que era veneno. Aí a irmã Célia, porque eles foram deitar no final do dia, à noite, Zé, você tá vivo? Eu tô vivo ainda, tô vindo ainda. Aí um falava pro outro, perguntava: você tá vivo? Você não morreu ainda não? Tá vivo? Você não morreu ainda? Quer dizer, passaram a noite pensando em dizer um pro outro: eu tô vivo, não morri ainda não. Quer dizer, uma brincadeira, uma bobageira, mas coisa de infância, que a gente viveu isso. Não sei se porque na época tinha uma história de escravos em que você pode comer o que eu deixo você comer. Exatamente. Né? Aí dizia que se você comesse isso, você não podia comer aquilo. Né? É uma das histórias que estão na família, que eu acho que faz parte do contexto. Com certeza. O Moreira, a irmã Célia, o Frei Evandro, depois que eu. E quantos são ao todo? Nós somos 13. 13 irmãos? 13 irmãos. Morreu a Antonieta, né? Depois morreu o papai, a mamãe. Pois é, e vocês conviveram muitos anos, assim, antes de... Como é que foi, assim, a infância? Porque você é a 4ª, né? Sou a 5ª. A 5ª, então ele já era mais... A infância minha foi muito triste. Teve um acidente, eu quase morri. A Terezinha estava novinha, teve que desmamar. Não desmamou, a mãe ficou dando de desmamar lá dentro do hospital para criança lá, para não secar o leite, e a Terezinha morrendo de fome em casa. Meu Deus. Aí eu fiquei 6 meses, né? Andei 2 anos de muleta. Ele teve muito pouco tempo em casa, porque logo ele era muito inteligente, logo ele foi para o seminário, né? Foi novo pro seminário? Foi novo pro seminário. E aí atrás dele foi o Frei Evandro, foi o Valdomiro, todo mundo. E ele sempre, vocês notavam assim que ele tinha vocação mesmo, que ele queria ser isso mesmo? Tinha muita vocação.
Inteligente, né? Inteligente demais da conta. Papai mesmo e mamãe que cuidava da igreja na Rua Formosa, sabe? Sim. E assim, nós fomos criados praticamente dentro da igreja, né? Junto com os padres, mamãe que lavava a roupa da igreja, cuidava da roupa dos padres. Os padres, bem dizer, comiam lá em casa, sabe? E eu acho que isso aí influenciou muito. Não Com que eu não certeza. tivesse vocação, mas eu acho que ajudou a despertar Mas nele, com né? certeza. Então essa religiosidade vem desde os seus Vem pais. desde papai e da mamãe. E de onde que vocês são? Onde que o Dom Moreira nasceu? Que cidade? Moreira, Ele nasceu aí na fazenda de Catulelo, né? acho que foi, né? Catulés, município de Carmo, Paranaíba. Carmo, Paranaíba. Campo Paranaíba. Eu não tenho certeza não, mas acho que foi. Aham. Mas então papai e mamãe também eram participativos da igreja. demais, com certeza. muito. E com certeza isso incentivou, né? E aí os padres viviam falando, vou levar fulano para ser padre, né? Então eu acho que aquilo ali despertou, né? Nele essa vocação que talvez, né, tivesse lá no fundinho ainda, né? Tem muito criança. Eles saíram de casa com 10 anos, 11 anos, nessa idade. Nessa idade, por seminário? No seminário. 10, 11 anos por No seminário. seminário. Terminava o quarto ano, hoje quarto ano, quer dizer, nossa é quarto ano primário, já estava pronto para isso, sabe? Aí os padres já levavam. Foi novinho. Por isso que eu falo que a gente conviveu muito pouco, né? Porque quando eu nasci eu já era seminarista já, né? Já tinha saído de casa. Saiu no início da adolescência, né? E ele foi para qual seminário na época? Diamantina, né? Não, acho que foi Uberaba. Deve ter sido Sacramento. Capaz de ter sido Sacramento. Sacramento. Eu sei que ele morou em Sacramento. Né? No início acho que foi Sacramento, Sacramento. depois foi para Uberaba, né? Teve um tempão em Uberaba. E ele visitava vocês com frequência? Todas as férias. Todas as férias estavam em casa com a família. Todas as férias. Ficava todo mundo esperando chegar, né? Nossa, mamãe ficava naquela... Preparava biscoito. Parava. Mamãe enchia as latas de biscoito e sempre separava. Primeiro come bolo, depois comia bolacha, depois comia pão de queijo, depois comia bolacha. E ficava vigiando para poder não perder. A alegria dele né? fazia das férias, se unia os filhos todos e não aceitava ninguém separar de casa. Dormia tudo no cantinho, o povo lá de Patos mesmo, saía das casas deles, ia dormir lá em casa, forrava o colchão no chão e dormia todo mundo no chão, brincando com o Cidenando, ainda brincava assim, eu vou ficar no cantinho da mamãe, vou mamar a noite inteira. Então era uma família muito unida Nossa, e receptiva, né? Recebia outros, né? Todo mundo queria estar. Unido, gostava de sempre fazer a festa da família do fim de ano. Que bacana, hein? E o prazer da mamãe é de unir os filhos. O Moreira, quando era seminarista, ele, assim, a gente era muito pobre. Nossa, o pai com aquele monte de filhos, sabe? E aí tinha muita dificuldade, sabe? E aí o Moreira vinha nas férias, e era o Zezé, né? Todo mundo chamava, era o Zezé. Zezé chegava e normalmente a gente tinha muita ferida nas pernas, muita ferida nos braços, naquela época falava pereba, né? Naquela época dava, eles falavam, nascida, né? Nascida, pereba, né? E o Moreira preocupava muito com aquilo, sabe? E aí ele descobriu uns remédios, eu lembro da mamãe fazer um remédio que era de ovo cru. Nossa, misturava aquilo tudo, punha nas garrafas e fazia a gente tomar aquilo, receita que ele trazia de seminário, sabe? E ele era muito preocupado, sabe? Porque ele sabia que, assim, o papai tinha muita dificuldade, né? Aí ele preocupava com essa parte de saúde de todo mundo, sabe? Que bacana, porque aí ele se informava, né? Estava estudando no seminário, se informava e trazia para casa as informações, os ensinamentos, né? Você perguntou sobre, assim, como que custeava, né? Ele lá no seminário. Papai nunca teve condição de ajudar em nada. Ele, assim, mal, porque tinha que arrumar um enxoval para ir, né? Tantos lençóis, tantas fronhas, tantos cobertores, né? Sabe? Todas as camisas, né? Camisa, quantas calças, sabe? Papai mal dava conta de arrumar as roupas de uso mesmo, sabe? De uso pessoal, sabe? Essa outra parte, papai nunca teve condições.
Era sempre os padres que Ajudavam, né? ajudavam. Terezinha, Inclusive- e a comunicação, assim, por exemplo, mandava carta? Carta, através de carta. Era carta pra lá, carta pra cá, e assim, eram várias cartas, sabe? Eles escreviam sempre, o papai também respondia sempre, sabe? Era a comunicação que tinha, era aquela festa quando chegava uma carta, sabe? Nossa, chegou a carta do Zezé. Era assim. Era alegria, né? Era alegria. Era sempre, ela chegava, abria o livro e tirava o dinheiro. Sempre era assim, dava ajuda dos vizinhos lá para poder socorrer. Porque pagava a mensalidade, os meninos engraxavam o sapato e cada um tirava um pouquinho, dava para o papai, para o papai poder pagar as mensalidades, que senão não dava. Não dava Não era conta. mensalidade, não. Acontecia isso quando eles vinham de férias para pagar passagens. Belo Horizonte lá, que era da empresa Gontijo, já era parente da minha mãe, sabe? Aí o papai pedia passagem Pedir passagem para ele. para eles. Aí o papai ia lá, pedia passagem, assim, sempre ajudava também, né? Porque às vezes não era bem Belo Horizonte, mas era perto, né? Por exemplo, a Paty Moreira estudou em Mariana também, sabe? Em vários lugares. Aham. Diamantina. Diamantina. E ele como pessoa, assim, como que você descreve, vamos tirar o título padre, o título bispo, mas a personalidade dele, como que ele é, como que ele foi, como ele é enquanto irmão, filho, tio, essas coisas. Ele... Bom, como irmão a gente não pode reclamar, sabe? Ele sempre quis ajudar, sabe? Não, mas o Zaca então, né? Ele sempre que nos ajudou muito, Somos sabe? eternamente gratos, né? Aham, muito. Ele sempre preocupou com essa parte, sabe? E assim, irmão mais velho, né? A gente sempre teve aquele respeito, né? Principalmente depois que o papai faleceu, era ele. Tudo que todo mundo ia fazer, sempre perguntava pra ele, né? Pedia a opinião dele. Era um pai, era o nosso pai, sabe? Todo mundo considerava ele como sem ser pai. com Moreira. Moreira que dava a palavra. Terezinha, quando ele concluiu lá o seminário, então Lagamar não foi o primeiro município que ele... Foi. É o primeiro? Foi. Formou? Ele ordenou em Patos. Aí lá em Patos ele ficou 1 ano. Ele ficou 1 ano em Patos como assim, tipo assim, na época não sei como que chamava, tipo um estagiário, sabe? Não sei, não lembro mais como que chamava naquela época. Eu sei que sempre quando o padre ordenava, ele ficava 1 ano numa paróquia grande. Não, na diocese que ele ordenava é que ele ficava, né? Ele ficava numa paróquia grande, acho que é para ter experiência. Depois desse 1 ano que ele ficou lá, em Patos, ele já veio para Lagamar. E ficou aqui 20 anos e 8 meses. Então, Lagamar foi a primeira paróquia, né? Primeira paróquia. Primeira e dele. única, né? É, Primeira e única. verdade. Como pároco. Primeira e única. O certo é que eu não conhecia ninguém da família dos Moreiras, né? Na época, né? Eu era muito criança ainda. Mas lembro que meu pai dizia assim, ó, o filho do Zé Barbeiro se fez padre. Oh, se fez padre. E vai rezar a primeira missa lá na Lagoa Formosa. Primeira missa na Lagoa Formosa. Meu pai saiu de Patos e foi na Lagoa Formosa, que naquela Lagoa Formosa, apesar de ser só 22 km de distância hoje, na época era muito longe, né? Aí meu pai foi para a Lagoa Formosa para assistir a missa do filho, a primeira missa do filho do padre, do Zé Barbeiro. Eu lembro que era muito criança ainda, realmente eu não tinha noção do que significava. Mas eu lembro disso. Que honra. E quem diria que Que você se tornaria... muitos anos depois Você se eu tornaria o ia casar cunhado. com a filha do padre, a filha do Zé Barbeiro. Zé Barbeiro, irmã do padre Moreira. Que legal. Entende? São coisas que estão assim, muito ligadas, sabe? A gente pensa que não, mas as ligações familiares, as ligações são muito grandes, né? A gente tá meio perto um do outro, né? Que eu também nasci em Lagoa Formosa, né? Então eu estava perto ali o tempo todo, né? Que bacana. Coisas de Deus, né, Zacarias? Coisas que Deus nos agracia, né? Com certeza. Ele e a irmã Célia, né, a Helena, né? Eles mudaram para o Carmo Paranaíba. Eles moraram um tempo no Carmo Paranaíba, sabe? E
foi quando a Leila nasceu. Eu nasci, fui para lá, e o resto dos irmãos, tudo nasceu na Lagoa Formosa. Aí o papai mudou para Lagoa Formosa, para tentar melhorar de vida, sabe? Lá ele era barbeiro, ele tirava retrato, sabe? Relojoeiro, cambista. Relojoeiro foi depois, né? E assim, Vendia loteria. a cidade era bem pequena e não tinha quem fizesse isso, né? Então o papai foi o primeiro. Então foi lá que ele melhorou um pouquinho de vida, né? Porque aí os filhos foi só aumentando. O povo ia crescendo, ia embora para o seminário, ele ficava sozinho. A irmã Célia, ele tirava retrato, a irmã Célia revelava. Que legal. Então ele foi, lá foi polivalente, né? Dinâmico. Fazia várias coisas. Papai Pessoa era muito assim, dinâmica, né? A pessoa Papai estragava foi uma guerreiro. torneira, o papai ia lá consertava, sabe? Papai foi guerreiro, viu? Que bacana. O que eu lembro, sim, é que quando ele resolveu fazer faculdade em Patos, tinha uma turma que ia também, sabe? Aí ele comprou uma rural velha, caiu nos pedaços, coitado. E ele levava muita gente com ele para fazer a faculdade, sabe, lá em Patos. Isso eu lembro, que era na sexta, vinha na quinta, parece que era na quinta e na sexta, e no sábado de manhã. Aí ele ficava lá em casa esses 3 dias, sabe? Aí no sábado à tarde ele vinha embora de novo, trazendo o povo, sabe? E assim, eu lembro que eu vim várias vezes aqui em Lagamar, sabe? Eu sempre vinha. A mamãe falava assim, vai passar um dia lá com a Moreira, com o Zezé, falava era o Zezé, né? Eu vim várias vezes com ele nessa rural, sabe? Ficava aqui o final de semana, depois ele me punha no ônibus e eu ia embora. Então ele concluiu, né, o seminário. Lá ele sai formado, eu acho que é filósofo também, ou É filosofia. Ele fez filosofia também. E teologia. Mas aí depois ele ainda quis fazer uma graduação. Aí ele fez letras. Assim, do seminário ele veio, ele falava inglês, ele falava latim, né? Porque lá eles ensinam tudo, né? No seminário ele veio, assim, né? Aí ele resolveu fazer letras lá em Patos. Aí que ele chegou aqui e começou a dar aula, né? Dava aula. O que eu sei, até esses dias na aula de macramê lá, tem uma aluna minha lá que falou assim, ele me batizou, mas ele me ajudou demais, meu pai. Eu falei assim, negócio da cerâmica, né? Porque quando ele chegou aqui, tinha muita casa que o telhado era de capim, né? Aí ele conseguiu verba na Itália, na Alemanha, não sei, e conseguiu montar a cerâmica aqui, né? Aí ela me contando que o pai dela foi lá pra cerâmica, fez tijolo, construiu a casa dela era de pau a pique, fez tijolo lá para construir a casa dela, fez telha para construir a casa dela, sabe? E ela falando que, nossa, que o Padre Moreira, quando chegou aqui, ele fez uma mudança muito grande na cidade. O povo era quase todo mundo protestante, né? Aí ela falando assim que conhece várias famílias, sabe? Que foi beneficiada, assim, sabe? Com essa atitude dele, né? E teve um caso muito interessante com o Moreira. Eu tinha um namorado em Patos, estava com meus 13, 14 anos por aí. E a minha mãe não gostava desse namorado de jeito nenhum, sabe? Aí um dia ela falou pro Moreira, não era você não. Era o sábio. Aí a mamãe conversou com o Moreira e explicou pra ele por que ele não gostava do meu namorado e tal, sabe? Aí ele me trouxe pra casa, eu fiquei aqui uma semana pra fugir. Aí ele conversou muito comigo, me orientou muito, falou, olha, a mamãe tá achando que esse namorado não vai dar certo, e coração de mãe não engana e tal, sabe? E assim, eu senti assim tão acolhida, assim, eu senti um amor tão grande dele assim por mim, assim, sabe? Ele me chamava pra conversar assim, eu sentia assim que aquilo entrava lá dentro de mim, sabe? Cuidado. E assim, o Moreira, eu acho que da família toda, o que mais influenciou na vida foi ele, sabe? Ele me ajudou muito. Ser freira. Queria ser freira? Queria ser freira. Não fui a ser. Aí eu fiquei revoltada e tentei suicídio. Fechei no quarto, e foi um curseiro que entrou lá no meu quarto, foi conversar comigo. Olha, a gente para ser freira, para ser santidade, não precisa ser freira não, ele pode santificar na ponta do
fogão, ou na igreja, que eu gostava muito de coral na igreja. E não é só isso, não. Aí foi conversando muito comigo até eu aceitar, mas foi muito difícil, porque aí o bispo lá de Patos falou assim, olha, se quiser ir, quando ele ficou sabendo que eu estava revoltado, ficou sabendo que eu estava querendo fazer isso, que ia me levar para o convento e ia me assinar para mim como responsável minha, que eu podia ir, que eu podia ir para qualquer lugar. Aí o Moreira disse, não, ele não vai não, você custou a mudar de vida, agora se você for vai ser outra derrota para você. Aceita ficar quieta em casa, vai ficar cuidar da mamãe, ajudar a olhar a mamãe. E depois que quando Deus o livre, quando a mamãe morrer, e se você quiser voltar para o convento, tudo bem. Eu disse, não, então agora depois de velha eu não quero ir para o convento não, porque eu vou fazer nada. Depois de velha, o que eu vou fazer dentro do convento? Eu vou ficar, vou trabalhar na lavanderia, ser humilhada. Nesse caso, eu vou ficar quieta em casa mesmo. E de padre para bispo, o que você lembra? Como que foi a notícia para a família? Como que ele recebeu essa notícia? Como que foi tudo isso? Olha, é um processo que é bem... Amoroso, né? Não é amoroso, é sigiloso, né? Ele passou por uma preparação muito grande sem a família saber de nada. Tá? Ele foi para o Equador, ficou um tempo lá no Equador, depois ele foi para Araxá, morou lá em Araxá no seminário, foi reitor do seminário de Araxá, ficou lá acho que 2 ou 3 anos, tudo em preparação. E a gente não sabia de nada. Quando a gente ficou sabendo, nossa, mas foi assim, uma surpresa muito grande, que ninguém nem imaginava, né? A gente achou assim, que ele saiu daqui, morou um tempo lá em Patos com o bispo lá, né? Ficou um tempo lá com o bispo e foi para Araxá, teve lá no Equador, mas ninguém imaginava, né? O que pudesse ser, né? Todo mundo achou que normal, né? Normal de um padre, né? Aí o dia que a gente ficou sabendo, nossa, que emoção, hein? Foi uma emoção muito grande, nossa. Até hoje eu lembro assim, falei, puxa vida, Moreira, bispo, nossa. Mas que não que ele não merecesse, sabe? Porque aí a gente foi pensar, né? Que realmente ele merecia, ele tinha capacidade mesmo para ser bispo, sabe? Porque ele era uma pessoa que preocupava muito com a pobreza, né? Com a pobreza, com o povo da comunidade dele. Ele falava, era o meu povo, né? Fazia reunião com as empregadas, né? Então, assim, nossa, foi muito bonito. A cerimônia foi muito linda. Muita gente. Na preparação dele, ele pediu para eu fazer a mitra dele, sabe? Aí ele me deu mais ou menos o modelo que ele queria. Aí eu falei, meu Deus do céu, como que eu faço, né? Assim, aí ele foi lá no bispo, era Dom Jorge? Dom Bosco. Pegou uma do Dom João emprestada para eu fazer, para eu olhar, porque eu nem imaginava como é que era aquele trem lá assim, né? Que tinha aquele pano lá dentro, né? Aí ele me encomendou, cuidado, não suja, toma cuidado. Aí eu pus dentro de uma fronha, aí eu olhava para fazer a dele, né? Aí na hora de bordar, ele queria o desenho dele lá, que ele queria um PX lá, sabe? Um cordeirinho lá, e bordar isso. Eu falei, meu Deus do céu, não sei bordar essas coisas, né? E eu rodei aquele pátio de Minas inteiro, sabe? Atrás de uma pessoa que pudesse fazer o bordado para mim, sabe? Primeiro eu tentei bordar com pedraria, sabe? Aí o trem ficou pesado, mas não deu certo, sabe? E já estava chegando o dia e eu não conseguia. Aí com muito custo eu consegui uma pessoa que bordava a máquina. Aí bordou lá pra mim, sabe? É você que confeccionou? Eu que fiz, confeccionei ela todinha. Que legal. Aí no dia da ordenação dele lá, eu fui levando. Que chique. toda levando aqui. Que coisa. Exato. Chegando ela com muito orgulho, né? É. E aqui, Teresa? Aí é a ordenação dele. Aqui é o quê? É um batizado? Não, a ordenação. Ah, a dele. ordenação A papai fez a mamãe amarrando a mão dele. Que lindo. Ordenação de padre. Olha só. Esse aqui também é, mas se desbotou, não dá nem pra ter direito. Essa foto é bom demais, né? E ele aqui está com quem? Esse aqui foi
foi no dia que o Frei Evandro fez 25 anos de padre. Ah, seu Frei Evandro. Frei Evandro É e irmão a do mamãe. Moreira que é padre. É seu irmão que é padre Que é também. capuchinho. Ah, eu conheci o Frei Evandro. Ele trabalhou bastante lá no Santa Terezinha, né? Esse aqui também é no mesmo dia, dos 25 anos. Ah, que bacana, hein, O Terezinha? Frei Evandro, que é minha irmã que já faleceu. Qual que é? A Antonieta. É a Antonieta. Essa faleceu. Esse é o Moreira e o O Evandro. Moreira e o Evandro e a mamãe. E a sua mãe. Que legal, hein? Gente, Aqui coisa é no boa. dia da ordenação dele de bispo. Nossa, que lindo, hein? Novinho, né? Muito novinho. Bacana demais. E esse aqui é a família toda? Esse aqui é lá em Brasília, o dia que o Suzanano e a Isabela casaram. Aqui ela. Quem que é o Cisnado? O Suzanano é meu irmão. Ele não está aqui não, ele já tinha viajado, ele mora na Ah, é Belém. irmão do Moreira. Seu Seu irmão. Moreira, é. Ah, casamento dele. O casamento do Suzanano, que foi Moreira que fez. Que bacana. Muito bom. E aqui? Esse aqui foi no dia do meu casamento, lá na porta de casa, lembra do pé de abacate? Nessa Ah, me época? lembro. Então, a irmã Célia, né? Moreira, minha mãe, a irmã da minha mãe, mais velha. Foi seu casamento esse dia. É. Que bom, hein? E essa aqui, Terezinha? Não, esse aqui é o do Moreira. É com quem? Com a irmã Célia, minha Irmã irmã, Célia. irmã dele, né? A mamãe, no dia dos 25 anos do Frei Evandro, do padre. Ah, do 25. Frei Evandro, né? Gente, foto é muito. Aqui é a família. É a família toda? É. Me mostra aqui. Aqui, Frei Evandro. Frei Evandro. Não, Do Moreira. Elci, Marcelino, Agostinho, Aleida, irmã Célia, Cizenado, Geraldo, Valdomiro, a mamãe. Aqui não tá dando. A família completa. Antonieta, É Antonieta. eu, a Roselena, Todos os irmãos. Então são 13 irmãos. 13, O do Moreira é o mais velho, mais velho, primogênito, né? E a irmã Célia é a segunda. segunda. Aqui já ia como bispo, né? Tá com a solidão, mas não dá pra aparecer. Muito bacana. E ele veio para Lagamar, novinho, né? Ele tinha, acho que 23 anos. Recém-ordenado, né? Ele ficou só um ano em Patos, né? Eu me lembro que eles falavam que ele era muito bonito. Aí a escola lá, né? Ele começou a dar aula, né? As moças apaixonavam, né? Porque ele era muito bonito. As moças chegavam de mandar recado, falar com ele, que ele era muito bonito, que era para largar a batina e casar com ele. Aí ele falava assim, fala com ele que Cristo também gosta de gente bonita. É, muito novinho. Tem Mas uma talvez fosse Ele tinha- interessante. Nas costas da fotografia, o que ele diz aí, ó. A data, inclusive, talvez fosse interessante. mamãe, no plano da fé, à luz da esperança e no amor estaremos sempre juntos. José Moreira. Que lindo, Isso né? foi na ordenação do episcopal de bispo. Que coisa linda. Muito bom. Tem até as datas aí nas costas. 12/5/96, Dia das Mães. Quando ele fez bispo, né? Ou ele mandou no Dia das Mães. Foi alguma coisa assim. Provavelmente Dia das Mães, né? Pois é, Dom Moreira foi um pioneiro em muitas coisas na Lagamar, na educação, na cultura. Na verdade, Dom Moreira, ele trouxe o primeiro cinema para Lagamar. Nós temos lá nós vamos fazer o museu, né, histórico, e temos inclusive a peça do cinema, né? Foi muito importante na cultura também. Não sabia, não. E hoje você vê, eu sei que ele compõe, né? Ele faz arranjos, ele é músico também. Então ele é uma pessoa assim, polivalente, né? Inteligentíssimo, muito intelectual. Tem uma coisa que acontece com a gente agora, voltando à época atual, que acho que é bastante relevante. A gente encontra com pessoas, alguns cabelo branco que nem eu, assim, o padre Moreira me batizou, ou ele fez meu casamento. Cada um conta a sua história, né? E conta assim com uma certa galhardia, com um certo orgulho. Foi o padre Moreira que me casou, cara. Você é cunhado dele? Ó, eu também. Ele também me casou. Ele foi lá em Patos para fazer meu casamento na época. Tá vendo como que a história se desenvolve naturalmente, a coisa vai fluindo? Verdade. Tantos anos depois chega aqui as pessoas dizem, olha, eu devo tanto ao padre Moreira, lá no fundo do coração, eu devo para ele, nem sei se consigo pagar. Ele era muito correto. E tem uma coisa interessante que
como a Leda falou, que naquela época Lagamar tinha muito presbiteriano mesmo, né? Mas como ele conquistou as pessoas de outras religiões, na época que ele foi para embora, a igreja presbiteriana e outras igrejas que tem aqui em Lagamar fizeram homenagem a ele. Então ele conquistou todos eles, todo mundo, todas as religiões, eles respeitavam. Ele era muito respeitado. Você fazia reunião com as empregadas, ele corria risco de vida mesmo, mas ele conquistou o pessoal. Ele conquistou todo mundo. Inclusive até a Eva ainda mora ainda viva, né? Veio a igreja da missa. Ela morou com eles, né? Morou dele muito tempo. A Punuca, Isso é importante. Quando ele veio para Lagamar, ele morava, não tinha casa paroquial aqui, ele morava com o seu... Como é que era o nome? Zalco. Não, Zalco é o marido. Não, o Pessoal da Punuca, Não, ele morou com a Punuca, a Eva. Como é que era o pai dela, gente? Seu Malaquias. Seu Malaquias. Seu Malaquias. Quando eu vinha de paz, ficava aqui, não tinha casa paroquial ainda não. Eu ficava na casa de São Malaquias. A Punuca cuidava dele com um amor tão Nossa. grande, uma dedicação Era tão igual grande. mãe, né? Ela foi como se fosse mãe deles. ele funcionou como mãe a vida inteira. Ela cuidava muito bem dele. E até hoje, né, a Eva aí, ela olha esse homem, né? Ela briga com o povo por causa dele. Sabe que o povo lá na igreja, você tá fazendo isso, não pode. Defende, né? Defende. Pois é, meu irmão, meu pai, agradeço muito, tenho muita gratidão por tudo que o Senhor tem feito por mim, na minha vida, desde muito tempo. Atualmente, né, eu sempre falo que, eu falo com o Senhor todo dia, né, o Senhor não existe, o Senhor é um irmão que, eu fico até emocionada. Mas muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe muito a vida do Senhor. E dizer que eu estou aqui de coração aberto, com as portas abertas, para quando o Senhor quiser vir, tá? Vou cuidar do Senhor direitinho, pode ter certeza. Beijão, sua irmã. Ô Moreira, eu estou contando com a sua da vontade do Senhor, querendo que o Senhor venha contando os dias para o Senhor vir morar aqui com a gente. Estamos fazendo um quartinho para o Senhor aqui, um apartamento, querendo, a irmã Célia está esperando o Senhor vir para poder vir encontrar com o Senhor. Dá um jeitinho, vem mais o Valdomiro, fica ao menos uma semana aqui com a gente, estou com o coração doendo, de vontade de ver você. Um beijão pro senhor, saudade, viu? Deu o primeiro emprego para ele. É o atual prefeito, né? Olha que história. Conta de sim. Primeiro emprego do Mário atual Moreira foi prefeito. meu primeiro patrão. Ele que me deu o meu primeiro emprego. E ele tinha uma característica interessante, ele era exigente, pontual. Ele era muito correto. Muito correto, ele era pontual, ele era metódico. E eu me lembro que eu cantava em casamento. E teve uma vez que a noiva atrasou muito, mas muito. Aí ele falou, Carmelita, a entrada não tem música. Filho Moreira, não. Meia hora atrasada, isso não pode acontecer. Então ele era corretíssimo, né, com as coisas, com o horário, ele era muito pontual. E a gente conversava muito, né? E eu me lembro que uma vez a gente fazia parte da equipe lá que trabalhava com ele. E teve uma reunião na casa dele, na casa paroquial, aliás. Ele olhou para nós e falou assim, me ajudem, porque eu, não parece, mas eu sou tímido para certas coisas. Porque, não, ele é muito, porque eu sou muito fechado, isso, tal, inteligente demais. Então, a linguagem dele, intelectual, então, nem todos, né, não era acessível assim para algumas pessoas. Apesar da humildade, da simplicidade dele, né? E uma vez na reunião ele falou, eu sou tímido, me ajudem nessa parte. Mas assim, de uma humildade incrível, né? Porque o potencial que ele tinha, que ele tem de inteligência, né? É incrível. E de uma humildade